sobreviveu. Sobreviveu fazendo um software, não sobreviveu fazendo engenharia. Sobreviveu fazendo um software, desenvolvendo programa de computador. Que graças a Deus, na época que eu fiz lá o curso de engenharia no IME, o IME tinha essa visão estratégica de longo prazo, achando que o software poderia ser uma das alavancas boas para o país se impor com conteúdo tecnológico, e dava cadeiras muito boas de desenvolvimento de software para a gente. E foi isso que a gente usou na década de 90. Hoje você vai nas universidades, a pessoa não aprende desenvolvimento de software. O engenheiro não aprende. Né? Não tem essas cadeiras. Quantas cadeiras você tem de software? Eu tenho uma cadeira de Pascal. Uma cadeira de Pascal, seja lá o que for, né? Não é com isso que você vai resolver o problema do software. Né? Não, mas tem o pessoal da engenharia de computação. Pois é, mas só o pessoal da engenharia de computação não vai fazer verão. O software pode ser uma ferramenta que todos podem usar. E o cara da engenharia de computação pode ter uma visão um pouco maior, um pouco mais estratégica do software. Mas os outros podem conseguir fazer também. Mas então o que acontece? É óbvio que falta mão de obra especializada. Isso é óbvio ululante. Porque durante décadas no mundo do trabalho as pessoas não tiveram no que trabalhar e muitos dos presentes, ou dos pais dos presentes, que eventualmente eram engenheiros, sabem disso. É a famosa história da década de 90 que o engenheiro virou suco, né? O engenheiro, teve que vender sanduíche natural na praia, não tinha emprego para ele. Então é óbvio que não tem mão de obra especializada. Agora, para esse tipo de problema, eu acho que o Brasil tem como fazer um ataque diferenciado do chororô. Entendeu? Porque isso aí para mim é chororô. Eu vejo muita empresa, óbvio, você vê uma empresa, eu não vou ficar aqui puxando o saco da Petrobras, mas você vê uma empresa como a Petrobras, que é uma empresa que tem uma universidade, tem uma verdadeira universidade dentro dela. Pega o funcionário, né? E eu achei brilhante aquele negócio que você colocou aqui do líder transformador, né? A Petrobras está caminhando para isso. A Petrobras vai ser uma empresa transformadora. Ela está caminhando. Ela está caminhando para... Essa conversa de gestão, desculpa, eu não sou muito fã não, de PMI, eu sou meio avesso a essas coisas, entendeu? Eu acho que as pessoas elas se prendem a muitos procedimentos, muitas regrinhas, mas a verdadeira força da mudança, ela não está no cérebro, ela está no coração. E a Petrobras, eu acho que é uma empresa que está tendo uma sensibilidade crescente com o passar do tempo. Né? Eu vejo, a gente conversa com as pessoas, tem pessoas, nota 10, tem um diretor aí como Estrela, que é um cara que, caramba, o Estrela era um cara do futuro, já há muitos anos atrás. Pensa à frente do tempo dele, nunca conheci, nunca apertei a mão do Estrela, nunca falei com ele. Estou falando isso pela obra que a pessoa faz, entendeu? Então a Petrobras está caminhando para ser uma empresa transformadora, de ter lideranças transformadoras. Então nós precisamos ter isso como país, nas empresas, nas outras empresas, não só a Petrobras, nas multinacionais que estão sediadas aqui, nas empresas médias, nas empresas pequenas. Essas empresas todas têm que entender esse momento que a gente tem aqui e tem que, cada uma com o seu talento, né, que as empresas não vão ter soluções iguais, mas as pessoas têm que pensar, como é que eu, aqui nesse país, seja eu uma empresa genuinamente nacional, formada só por brasileiros, ou seja eu uma multinacional, como é que eu vou resolver a questão dos recursos humanos sem simplesmente querer colocar isso de novo na mão do governo, né? Preciso que se formem engenheiros aqui com especialização. Não vai se formar assim de uma hora para outra. As empresas precisam se dedicar à solução desse problema. Entendeu? Então a demanda por profissionais, ela existe. Né? Tem projeto pra caramba, né? O Moisés estava falando aqui. Precisa de gente, mas as empresas têm que olhar e falar, caramba, se eu for tentar só ir para o mercado para pegar pessoas, isso vai ter um preço altíssimo, número 1. Vai ser para os engenheiros uma valorização, na minha opinião, artificial de salário. Porque o cara vai falar, agora eu sou o rei da cocada preta, eu tenho uma especialização aqui que vão me pagar o dobro da média de mercado. Isso aí é artificial, isso é uma inflação salarial, pura e simplesmente. Não é sustentável no longo prazo. E a gente tem que pensar cada vez mais no longo prazo. Entendeu? Não é sustentável isso. O cara tem uma falsa ilusão de bem-estar ali na hora, se acha o fera, né? Aquela empresa, da mesma maneira que contratou ele, né, porque estava precisando urgentemente, quando não precisar mais, demite. Né? É muito mais legal se cada uma dessas empresas fizer um programa sério de vou investir nessa turma, vou fazer que nem a Petrobras faz. Vou fazer, não precisa ir longe não, que nem a Quentec sempre fez. Né? Espero que continue fazendo, mas sempre trabalhou com esse negócio com seriedade. A gente está tentando começar isso aí lá na Radix, uma empresa de 7 meses. Né? Mas a gente está tentando. Eu acho que as empresas precisam ter essa visão.
Eu outro dia agora, segunda-feira, eu adoro ir em fóruns assim que não tem nada a ver com óleo e gás, né? Eu fui me convidaram lá para participar de um seminário lá na Fiocruz. Os desafios da saúde do complexo econômico industrial da saúde no Brasil. Eu falei, puta, é isso que eu gosto. Pô, eu fui para lá. Aí fiquei lá de manhã umas 2 horinhas lá, 3 horinhas, né? Aí tinha uma palestra lá, uma mesa altíssimo nível, né? Era o Temporão, o ministro, né? Estava chefiando a mesa, ele era da Fiocruz, né? Uma porção de gente de várias, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o pessoal do MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia, o pessoal da FINEP, o pessoal do BNDES, uma tropa de elite mesmo, né? E a palestra magna quem ia proferir era o Adib Jatene, doutor Adib Jatene, né? Que hoje ele é responsável pelo Hospital do Coração, é o diretor-geral do Hospital do Coração lá em São Paulo, né? Já foi ministro da Saúde também. E aquele naipe, cara, de pessoas ali falando, pô, eu fiquei absolutamente maravilhado. E tirei conclusões rápidas daquela história ali. Primeiro, que enquanto a gente está tendo aqui o nosso desafio de óleo e gás, né, que a gente fica tentando, como é que vai ser, como é que não vai ser, se eu vou ter emprego, se eu não vou, não é só a gente que está fazendo isso não. Isso aí está fervilhando no Brasil. O pessoal da saúde está fazendo a mesma coisa. E o pessoal da saúde tem cabeça multidisciplinar. Porque eles estavam lá falando de participação de engenheiros naquele trabalho deles. Não era só, não, nós médicos, nós pesquisadores aqui Não, era um negócio multidisciplinar. E isso estava acontecendo aqui, pessoal. Aqui do lado da Fiocruz, a poucos quilômetros daqui do IBP. Aquela coisa fervilhando, entendeu? E o pessoal tentando ver como é que vai desenvolver a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos médicos, como é que vai encarar esses grandes desafios que o Brasil tem também lá, não é só aqui que a gente tem desafio. E aí nessa hora você vê, caramba, o nosso desafio do óleo e gás, ele está dentro de um outro desafio muito maior, que é o desafio brasileiro de transformar o país, de a gente realmente virar um país desenvolvido, entendeu? Em que a gente tenha profissionais, uma classe profissional respeitável e respeitada, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Que o cara que é um profissional bom, não é que ele fique rico, mas ele tem uma vida mais que decente e faz com que aquela digamos assim, aquela boa situação dele se propague para outras camadas da sociedade. Isso é uma oportunidade ímpar que a gente tem de mudar para valer o país que a gente vive. Entendeu? Então isso está acontecendo em paralelo e a gente aqui com o nosso desafio de óleo e gás. Né? E o pessoal fica, às vezes, com uma frescura, não sei se eu vou pegar o cara, o que vai acontecer? Não tenha dúvida, o pessoal da saúde vai pegar o pessoal que foi, de alguma maneira, desprezado pelo nosso mercado de óleo e gás. E quando você olhar, o cara não vai querer mais sair de lá, não. Porque lá tem coisa boa para fazer. Tem coisa muito interessante para fazer. Pô, hoje o Brasil tem um programa de segurança alimentar, segurança de alimentos, que é uma outra área crítica para o país, multidisciplinar também, envolve engenheiros, envolve nutricionistas, envolve o pessoal de farmácia, envolve o pessoal de microbiologia. São tantas frentes que a gente aqui no setor de óleo e gás tem que botar a barba de molho e tem que começar a fazer a coisa certa. Se tivéssemos começado isso há mais tempo, quando começou o chororô, né, que eu me lembro que lá em 2005 já estava esse chororô, se a gente tivesse começado lá, a gente já estava colhendo os primeiros frutos agora. Então o que a gente tem que fazer? E na minha cabeça, nós de óleo e gás temos que ir primeiro no ensino médio. Primeiro no ensino médio. Não adianta, desculpa, mas a faculdade, o cara que já entrou, o cara que não entrou e foi fazer outra coisa, já foi fazer outra coisa. Então ele tem que ir no ensino médio para puxar as pessoas para a área de óleo e gás. Porque os alunos estão lá. A gente fez agora uma competição aqui lá na Radix, né? E aí eu fui visitar uma porção de colégios aqui do Rio. Não é colégio mais ou menos, não. Fui visitar o Santo Agostinho, São Bento, o Liesen. Santo Agostinho é o terceiro melhor colégio do Rio, do Enem. O Liesen, que é o colégio judaico, o segundo melhor. São Bento é o primeiro colégio aqui do Rio. Eu fui visitar essa tropa, fui visitar o IFRJ, fui visitar o Pedro II, fui visitar o pessoal do Cruzeiro, né, que é o colégio alemão, e por aí vai. Visitei uns 15 colégios. Né? E você vai conversar com uma garotada lá do ensino médio, nem todo mundo quer fazer engenharia, não. Em muitos desses colégios, uma porcentagem pequena do pessoal quer vir trabalhar em óleo e gás. Lá nos Estados Unidos, o pessoal enfrenta, e daí nasceu o Comitê Jovem, né? Corrija-me se eu estiver errado. Os garotos de ensino médio dos Estados Unidos não querem ir para petróleo. O meu sobrinho mora nos Estados Unidos, saiu daqui quando tinha 1 ano de idade, com a minha cunhada, que não arrumava emprego no Brasil, né?